Assinei os papéis do asilo e eles celebraram meu filho e minha nora me enganaram e me mandaram para o manicômio. Eles não sabiam que eu tinha vendido a casa e o carro. Vendi tudo 2 dias antes. Quando subi no ônibus para ir embora para sempre, os sorrisos deles viraram rostos pálidos, ao verem que ficaram sem nada. Adeus, seus trairás. Eu nunca imaginei que chegaria a contar essa história. Uma história que me feriu, me despiu da minha dignidade e depois me devolveu a vida. Aos 68 anos, eu aprendi que a crueldade não vem de desconhecidos. Ela nasce dentro da casa onde você mais confia. Ela cresce nos olhos de quem você alimentou. E ela floresce justamente na mão que você ensinou a segurar garfo e faca. A minha história começa no dia em que assinei os papéis do asilo, achando que estava garantindo minha tranquilidade. Mas eu estava, na verdade, assinando a sentença que meu próprio filho escreveu para mim. Naquela manhã, a luz entrava fraca pela janela. Eu segurava a caneta como se fosse um peso enorme. Meu filho, Marcelo, sorria. Sorria como quem acabara de ganhar um presente. Minha nora, Cláudia, segurava meu ombro com um aperto falso, daqueles cheios de preocupação fabricada. Mãe, é para o seu bem, disse Marcelo, ajeitando a gola da camisa cara que eu mesma ajudei a comprar. A senhora precisa de cuidados. Lá vão cuidar da senhora direitinho. Eu queria acreditar. Meu coração ainda acreditava, porque coração de mãe é tolo. É cego, não enxerga veneno. Mas eu posso continuar na minha casa, murmurei, sentindo o peito arder. Minha nora riu, um riso seco, curto, irritante. Isadora, a senhora precisa parar com essa teimosia. Sua casa está velha, cheia de infiltrações. E convenhamos, a senhora já não tem mais idade para morar sozinha. Tive vontade de chorar, mas não chorei. Aprendi cedo que lágrimas são pérolas que os cruéis guardam como troféu. Assinei. Assinei porque confiava no meu filho. Porque achei que ainda havia nele o menino que corria com joelhos ralados e voltava correndo para o meu colo. Assinei porque o amor envelhece, mas a esperança não morre. E quando terminei de assinar, Cláudia sorriu. Não um sorriso materno, não um sorriso humano, mas um sorriso vitorioso. Foi ali, bem ali, que alguma coisa dentro de mim começou a morrer. Uma semana depois, eu seria internada não em um asilo, mas em um manicômio. Uma instituição velha, mal cheirosa, escondida atrás de um portão alto, como se fosse uma prisão para almas esquecidas. Eu só descobri a armadilha quando o carro que me levava parou diante daquele portão cinza. Lembro do meu coração batendo tão forte que minha visão escureceu por um instante. Marcelo, filho, isso não é um asilo, sussurrei, tentando não entrar em pânico. Ele não me olhou. Fingiu mexer no celular. Cláudia respondeu por ele. A senhora está com lapsos de memória, Isadora. Não é seguro ficar solta. Aqui vão cuidar da senhora, até a senhora melhorar. Lapsos? Eu nunca tive lapsos. Nunca precisei de remédios. Sempre fui lúcida, eficiente, trabalhadora. Mas para quem quer se livrar de você, basta um papel, uma assinatura. Os portões se abriram. O segurança fez sinal para o carro entrar. Eu senti meu mundo ruir. Marcelo, você não vai fazer isso comigo, meu filho. Por favor, implorei, segurando seu braço. Ele puxou o braço com nojo, como se eu fosse um peso. Como se eu fosse um problema. Mãe, não faça escândalo. Os papéis já estão assinados. Agora, a gente precisa seguir com a vida. A gente... Quem é a gente? Ele e Cláudia. E eu? Eu não fazia mais parte da vida dele? Eu senti uma dor tão profunda que quase perdi a consciência. Foi como se meu peito abrisse de dentro para fora. Como se todas as cicatrizes antigas fossem reabertas ao mesmo tempo. Então, veio a frase que destruiu o resto de mim. Mãe, a senhora é um estorvo. Meu mundo desmoronou ali. Fui entregue a 2 funcionários. Me puxaram pelo braço. Me levaram como se eu fosse uma sacola velha jogada na rua. Quando atravessei o portão, ouvi atrás de mim o som do carro arrancando. Nem olharam para trás. Nenhum adeus. Foi ali, diante daquele portão cinza com cheiro de mofo e abandono, que eu entendi. Meu filho e minha nora tinham me descartado. E por quê? A resposta eu descobriria bem depois. Mas a verdade começou a se desenhar naquela mesma tarde, quando uma enfermeira, com pena nos olhos, me disse baixinho: Dona Isadora, eles trouxeram documentos dizendo que a casa já foi passada para o nome deles. O carro também. Eu senti a alma rasgar.
Eles tinham me internado para roubar meu patrimônio, mas havia algo que eles não sabiam, algo que mudaria tudo. 2 dias antes daquela internação, eu já tinha vendido tudo. A casa, o carro, os bens, tudo, porque eu tinha pressentido algo. Uma sombra, um frio, um sinal. E guardei cada centavo em um banco que eles jamais encontrariam. Uma conta que apenas eu sabia a senha. Quando fui internada à força, eles comemoraram, riram, vibraram com a falsa herança. Mas meu dinheiro, meu fruto de vida inteira, não estava mais lá. E quando eu fugi daquela instituição, semanas depois, e subi no ônibus com minha mala pequena, eu olhei pela janela e vi os rostos deles, Marcelo e Cláudia, pálidos, estáticos, horrorizados, quando descobriram que tinham ficado sem nada. E naquele momento eu entendi. O tempo da dor tinha acabado. Era a hora da minha justiça. As primeiras horas dentro daquele manicômio foram um borrão. O cheiro de desinfetante barato misturado com mofo queimava meu nariz. As paredes, descascadas, pareciam pulsar, como se guardassem histórias que ninguém queria ouvir. Histórias de abandono, de injustiça, de mulheres que, como eu, foram levadas para ali não por doença, mas por conveniência. Fui colocada em uma ala fria, iluminada por lâmpadas fracas que piscavam de tempos em tempos. Cada piscada parecia me lembrar que agora eu era uma sombra, uma mulher apagada, um corpo esquecido. As funcionários não eram más. Algumas até tinham compaixão. Mas havia algo ali dentro que transformava todos. O peso da rotina, o cheiro do sofrimento, o olhar vazio dos internos. Era um lugar que drenava a humanidade. Fui colocada num quarto com 2 outras mulheres. A primeira, chamada Neide, não dizia uma palavra sequer. Ficava sentada na cama, abraçando os joelhos, como se estivesse tentando desaparecer. A segunda, Dona Berenice, tinha 74 anos. E logo percebi que ela era a única ali que ainda guardava memória e lucidez. Nova? Perguntou ela, olhando-me de cima a baixo. Assenti, engolindo um nó na garganta. Ela suspirou fundo. Aqui ninguém chega por estar louca, minha filha, disse. Aqui chegam as que incomodam. A frase entrou em mim como uma faca quente. Como assim? Perguntei com a voz trêmula. Ela se aproximou da minha cama e sussurrou. A minha neta me trouxe, por causa da minha aposentadoria. Disse que eu estava esquecendo as coisas. Ela riu, um riso triste, quebrado. Eu só esqueci uma vez onde coloquei a chave. Meus olhos se encheram de lágrimas. Literalmente o mesmo pretexto que usaram comigo. Eles... Continuei. Disseram que minha casa estava velha, que precisavam cuidar de mim. Ela colocou a mão sobre a minha. Eles querem o que você tem. E então, ela me contou. Aquele lugar não era um manicômio comum. Era uma instituição onde famílias abandonavam idosos como quem despeja móveis velhos. Os administradores recebiam dinheiro por cada internação. E quanto mais velhos, mais dependentes, mais lucrativo era para eles. Você acha que algum deles quer que você saia daqui? Perguntou Berenice. Claro que não. Aqui dentro, você vale mais do que lá fora. Meu coração sofreu um solavanco. Eu entendi. Entendi tudo. Marcelo e Cláudia não tinham apenas me descartado, tinham me vendido. Tinham entregado minha vida em troca de um suposto conforto material. Só que eles tinham cometido um erro fatal. Acharam que eu era fraca. Acharam que eu não tinha mais forças, nem memória, nem vontade. Mas eu tinha algo que eles ignoravam completamente. Maldade acorda força em mulher madura. Golpe desperta estratégia. E abandono desperta vingança silenciosa. Nos dias seguintes, percebi que a instituição tinha uma rotina cruel. Às 6 horas, acordavam as internas à base de gritos. Às 6h15, vinham com uma bandeja de remédios. Eram remédios para acalmar, diziam, mas eu sabia o que eram. Drogas para apagar quem ainda tinha lucidez. No terceiro dia, quando tentaram me forçar a tomar os comprimidos, eu fechei a boca. A funcionária, impaciente, apertou minhas bochechas para tentar abrir minha mandíbula. Foi aí que ouvi alguém dizer: Não insiste, essa aí. Essa ainda tem fogo no olho. Eu virei o rosto e vi um enfermeiro alto,
de barba grisalha, me observando. Foi a primeira vez que senti que alguém ali me via, não como interna, mas como pessoa. Qual o nome da senhora? Perguntou ele. Isadora, respondi, tentando recuperar a dignidade. Ele assentiu devagar. A senhora não parece precisar desses remédios, mas antes que pudesse continuar, a supervisora o cortou. Pedro, cumpra o protocolo. O olhar dele mudou. Ele piscou como quem engole a própria opinião. Ele colocou os comprimidos na minha mão e murmurou, baixo demais para a supervisora ouvir. Finja que tomou. Eu olhei para ele, surpresa. Jogue na pia depois. Ele piscou discretamente, e naquele instante, a fagulha da minha virada começou. À noite, Berenice me chamou perto da janela envidraçada da ala feminina. Eu ouvi a supervisora dizer que seu filho e a esposa dele pediram pressa. Pressa para quê? Perguntei, confusa. Para que você seja classificada como incapaz. Ela respirou fundo. E depois disso, eles terão acesso total às suas contas, bens e aposentadoria. Meus dedos tremeram. Mas, murmurei, eu vendi tudo antes. O sorriso de Berenice foi de uma vitória discreta, silenciosa. Então você é mais esperta do que eles pensam. Eu respirei fundo, pela primeira vez, sentindo algo diferente. Não medo, não dor. Poder. Poder silencioso. Poder maduro. Poder que ninguém espera de uma mulher idosa. Eu olhei para o teto, para aquele mundo que tentava me enterrar viva. Ali, naquele quarto iluminado por lâmpada fraca, eu fiz uma promessa. Eu vou embora daqui, Berenice. Ela sorriu. Eu sei que vai. E quando eu for, continuei, quem me trouxe para cá vai aprender a nunca subestimar uma mulher que já perdeu tudo. Ela assentiu, orgulhosa. A justiça dos velhos é a mais perigosa de todas. Na manhã seguinte, uma visita inesperada aconteceu. Eu estava sentada no refeitório, com um café ralo e frio diante de mim, quando a porta abriu. Cláudia entrou, com salto alto, perfume caro e um sorriso que me deu náuseas. Ela se aproximou da mesa, cruzou os braços e me olhou com superioridade. Então, Isadora, como está gostando da sua nova casa? Minha respiração tremeu, mas eu não baixei o olhar. Isso aqui não é um asilo, Cláudia. Ela sorriu. Mas para você tanto faz, né? Idosa é tudo igual. Eu cerrei os dedos sob a mesa. Então ela sentou-se à minha frente e baixou o tom. O Marcelo está um pouco preocupado. Pausa curta. A gente não conseguiu acessar nada da sua conta. Outro sorriso frio. Onde está o dinheiro? Eu senti o sangue ferver. Ela não estava ali por mim. Ela não estava ali para saber se eu estava bem. Ela estava ali por uma única razão. Ganância. Pura, suja, miserável ganância. E ali, diante dela, eu entendi. Eles queriam me internar. Eles queriam minha casa. Eles queriam meu carro. Eles queriam minha aposentadoria. Queriam tudo. Mas tinham se esquecido de perguntar. Se eu já tinha tirado tudo das mãos deles. Eu apoiei as mãos na mesa devagar. Olhei bem nos olhos daquela mulher que nunca me amou. E disse, com a calma que só a experiência traz. Cláudia... O quê? Respondeu ela irritada. Vocês perderam. Ela piscou confusa. E antes que ela pudesse reagir, a supervisora entrou na sala chamando-a. Cláudia se levantou, ainda me lançando um olhar desconfiado. Ela não sabia. Ainda não. Mas a semente do desespero já estava plantada. Porque quando descobrissem que eu havia sumido com o dinheiro, que eu havia vendido a casa, que eu havia vendido o carro e que tudo tinha sido feito antes da internação, a farsa deles iria ruir e eu estaria livre. Eu só precisava dar meu primeiro passo para fora daquele manicômio. E esse passo aconteceria muito antes do que eles imaginavam. Naquela manhã, depois que Cláudia saiu do refeitório, algo em mim despertou de vez. Não era ódio, ódio cega. O que nasceu dentro de mim foi outra coisa. Clareza. Uma clareza tão afiada quanto lâmina recém-amolada. Eu entendi naquele instante que minha luta não seria para sobreviver. Seria para provar quem eu era. Não para eles, eles já estavam perdidos, mas para mim mesma. Eu não era uma velha descartável, eu não era um peso, eu não era um estorvo. Eu era Isadora Fernandes, a mulher que criou o próprio filho sozinha, que trabalhou por 43 anos sem faltar um único dia, que suportou humilhações, perdas, doenças e continuou de pé. Aquele manicômio não iria me quebrar, ele iria me revelar.
Após o café, fomos levadas para a sala de atividades, um eufemismo cruel para um quarto abafado com cadeiras de plástico, onde funcionários empurravam exercícios que ninguém tinha vontade de fazer. Eu sentei ao lado de Berenice e ela percebeu na hora que algo em mim tinha mudado. Seus olhos, murmurou ela. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu sim, respondi mantendo a voz baixa. Agora, eu sei que não estou sozinha aqui. E sei que posso sair. Ela sorriu, orgulhosa. Toda fuga começa dentro da cabeça. Do outro lado da sala, vi o enfermeiro Pedro observando-nos. Ele fingia arrumar medicamentos, mas seus olhos não desgrudavam de mim. Havia algo ali, uma espécie de preocupação silenciosa misturada com respeito. E então percebi que ele estava segurando um envelope discreto. Quando a supervisora saiu por alguns minutos, ele caminhou devagar até nós. Dona Isadora, disse ele, entregando-me o envelope sem que ninguém percebesse. Leia isso quando estiver sozinha. Minha pele arrepiou. Berenice e eu trocamos um olhar rápido. Pedro voltou ao posto como se nada tivesse acontecido. Quando me levaram de volta ao quarto para o descanso da tarde, fechei a porta com cuidado, sentei na cama e abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta escrita à mão. Dona Isadora, eu estou aqui há 17 anos e sei quando uma interna está no lugar errado. A senhora não pertence a este lugar. Descobri que sua internação foi irregular. Seu filho pagou a supervisora para colocá-la aqui usando o laudo de outra pessoa. Tenho provas. Mas não posso agir sozinho. Eles me vigiam. A supervisora está envolvida. O diretor também. Se a senhora quiser sair daqui, precisaremos montar um plano. A ajuda está vindo de outra pessoa também. Alguém importante. Por favor, tenha calma, não tome os remédios e espere meu sinal. Assinado, Pedro. Por um momento senti o coração parar. Marcelo, meu filho, tinha ido tão longe assim, a ponto de comprar um laudo, a ponto de me enterrar viva. Uma parte de mim queria morrer de tristeza, outra queria gritar, mas a parte mais silenciosa, a que sempre me guiou, apenas fechou a carta com cuidado e respirou fundo. Eu estava certa. Eu não era fraca. Eu não estava perdida. Eu era perigosa para eles, e por isso queriam me apagar. Naquela noite, ouvi passos no corredor, portas se abrindo, portas se fechando, gritos distantes de outras internas que já tinham perdido a lucidez. Neide, a mulher que dividia o quarto comigo, começou a tremer de medo. Eles vêm, murmurava, encolhida na cama. Eu sentei ao lado dela e segurei sua mão. Ninguém vai te machucar, sussurrei. Ela levantou os olhos lentamente e pela primeira vez falou uma frase completa. Eles me trouxeram porque eu era incômoda. A palavra incômoda ecoou dentro de mim. Quantas mulheres estavam ali porque atrapalhavam o conforto de alguém? Quantas foram enterradas vivas pelo machismo, pela ganância, pelo descaso? Quantas eram chamadas de loucas quando, na verdade, eram só vozes que ninguém queria ouvir? Eu deixei uma lágrima cair. Nós vamos sair daqui, disse a ela. Eu prometo. Na manhã seguinte, antes do café, Pedro me chamou discretamente para o consultório médico. Fechou a porta, trancou e encostou-se à parede, visivelmente tenso. O tempo está acabando, dona Isadora, disse ele. Sua avaliação psiquiátrica foi antecipada. Isso é péssimo. O que acontece se eu passar nessa avaliação? Perguntei, apesar de já saber. Pedro suspirou fundo. O juiz concede incapacidade total. Seu filho pega tudo. E a senhora nunca mais sai daqui. Minha respiração travou. Pedro continuou. Mas existe algo que pode mudar tudo. A pessoa que mencionei na carta chegou hoje. Quem? Perguntei com o coração disparado. Ele olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhos. Seu advogado. Meu corpo inteiro estremeceu. Mas eu não tenho advogado, murmurei. Agora tem, Pedro respondeu. Foi Berenice quem pediu ajuda para ele. Antes de sua internação, ela encontrou um cartão dele no chão da recepção. Guardou. Esperou alguém que merecesse ajuda. E disse que a senhora era essa pessoa. Eu levei a mão à boca, emocionada. Onde ele está? Pedro entregou-me uma chave. Na sala de descanso da ala administrativa, às 14h. Entre sozinha. Ele estará esperando. Eu segurei a chave com tanta força que quase perfurei minha palma. Pedro colocou a mão sobre a minha e disse: Dona Isadora. Ele respirou fundo. Eu prometo que vou ajudá-la a sair daqui.
mas precisa ser hoje, antes que o laudo seja enviado ao juiz. Meu coração batia tão alto que eu mal conseguia ouvir a própria voz. Eu farei o que for preciso. Pedro assentiu. Então hoje começa a sua liberdade. Eu voltei para a ala feminina com o coração acelerado. Me sentei ao lado de Berenice e segurei sua mão. Hoje eu vou conhecer meu advogado, sussurrei. Os olhos dela se iluminaram. Então você vai sair, disse ela. Vou sim, respondi. Mas naquele instante percebi algo nos olhos de Berenice. Tristeza. O que houve? Perguntei. Ela respirou fundo. Quando você for embora, eles vão olhar para mim de novo. Pausa. E eu não tenho mais ninguém lá fora. Meu peito apertou. Eu segurei suas mãos com firmeza. Berenice, se eu sair daqui, você sai também. Ela engasgou num soluço. Não diga isso se não for verdade. É verdade, respondi. Você vai comigo, eu prometo. Berenice chorou em silêncio. E eu chorei junto. Aquela instituição havia nos negado afeto, voz, dignidade. Mas ali, naquela manhã, duas mulheres esquecidas encontravam uma a outra. E encontravam também sua força. Às 14 horas em ponto, caminhei pelo corredor da ala administrativa com a chave de Pedro escondida na manga. Meu coração parecia um tambor. Abri a porta da sala de descanso. E lá, sentado em uma poltrona cinza, com uma pasta preta no colo, estava um homem de terno escuro. Ele levantou os olhos e disse: Dona Isadora, eu fui contratado para tirá-la daqui. Sua luta agora é minha. Meu corpo inteiro estremeceu e eu entendi. A liberdade começaria naquele exato momento. E a justiça estava finalmente a caminho. O homem sentado na poltrona levantou-se devagar quando entrei. Ele tinha porte firme, olhar atento e uma postura que imediatamente transmitia segurança. Era como se, pela primeira vez em semanas, eu pudesse respirar um ar que não estivesse contaminado por medo. Meu nome é Renato Cardoso, disse ele, estendendo-me a mão. Sou advogado há 23 anos, especializado em casos de internações irregulares e abandono de idosos. Senti meus olhos arderem. Raramente alguém falava comigo de forma tão respeitosa. Eu não sei como agradecer, murmurei, emocionada. Não agradeça ainda, respondeu ele, com seriedade. Primeiro, precisamos tirá-la daqui. Renato abriu a pasta preta. Lá dentro havia documentos, fotos impressas, cópias de laudos, recibos, registros de entrada e saída da instituição. Recebi uma ligação anônima, explicou ele. Alguém daqui de dentro me disse que havia uma interna incomodando. Um sorriso triste apareceu no canto da boca dele. E na minha experiência, quando uma idosa incomoda, geralmente está mais lúcida do que todos. Fechei os olhos por um instante. Era Berenice. Eu sabia. Renato continuou. Antes de vir, fiz uma investigação preliminar. E Isadora, o que encontrei é grave, muito grave. Seu filho e sua nora não só falsificaram um laudo psiquiátrico, como pagaram para que esta instituição a aceitasse ilegalmente. Ele empurrou um papel na minha direção. Aqui está a cópia da transferência bancária. Eles pagaram 20 mil reais para que você fosse internada sem processo judicial. Meu coração bateu tão forte que doeu. Eles me descartaram como se eu fosse lixo, sussurrei. Eles tentaram, sim, disse Renato, mas cometeram erros graves, e isso será a ruína deles. Respirei fundo, sentindo a força voltar ao meu corpo. Renato então abriu outro envelope. Aqui está o mais importante, o contrato de venda da sua casa e do seu carro. Ele me olhou nos olhos, surpreso. A senhora fez isso 2 dias antes da internação? Assenti devagar. Eu senti... não sei explicar. Senti que algo ruim estava vindo. Renato se recostou na cadeira, impressionado. Isadora, a senhora salvou a própria vida. Literalmente. Ele colocou o contrato sobre a mesa. O patrimônio agora não está mais no seu nome. E eles não têm como alegar nada na justiça. Ele sorriu. Isso os destrói, totalmente. Um nó de choro subiu pela minha garganta. Mim? Perguntei. Como saio daqui? Renato abriu o último documento. Consegui com um juiz amigo meu uma ordem de avaliação externa emergencial, válida por 24 horas. Um psiquiatra independente virá aqui às 19 horas de hoje. Ele é especialista em detectar fraudes. Ele me fitou com firmeza. O diretor e a supervisora não sabem disso ainda, e não podem impedir. Eu suspirei.
sentindo esperança pela primeira vez em muito tempo. Renato colocou a mão sobre a minha. Mas, Isadora, preciso que a senhora esteja calma, firme e lúcida durante a avaliação. Eu estou, respondi com voz firme. Ele me olhou com orgulho. Sei que está. Fechou a pasta. Quando esse laudo independente sair, você estará livre. E seu filho responderá criminalmente. Minhas mãos tremeram. Marcelo seria punido. Meu filho, a criança que eu amei, o menino que eu embalei no colo, mas aquele menino já não existia. Renato percebeu minha dor. Sei que é difícil, disse ele, mas às vezes a justiça não é contra as pessoas que amamos, e sim contra as escolhas que elas fazem. Assenti, com lágrimas silenciosas. Agora preciso ir, disse ele. Volto às 19 horas com o psiquiatra. Fique perto de Pedro e não tome nenhum medicamento. Ele apontou para o meu peito. A senhora é muito mais forte do que imagina, Isadora. Muito mais. E saiu. Fiquei alguns segundos ali, sozinha, tentando organizar as emoções. Depois voltei para a ala feminina. Berenice estava sentada na cama, ansiosa. E então? Perguntou ela. Sentei ao lado dela, segurei suas duas mãos e sorri pela primeira vez desde que aquela história começara. Eu vou sair daqui hoje. Ela levou as mãos ao rosto, emocionada. Eu sabia que ainda existia esperança. E mais, completei. Eu vou te tirar daqui também. Ela congelou. Não diga isso se você não puder cumprir. Eu vou cumprir, respondi. Meu advogado vai brigar pela sua internação também. E Pedro vai testemunhar. Berenice, você vai viver de novo. A velha senhora começou a chorar, silenciosamente, e encostou a cabeça no meu ombro, como uma criança exausta. Enquanto a abraçava, percebi algo que me deu forças. Não era só sobre mim. Nunca foi. Era sobre todas nós. Mulheres apagadas, esquecidas, descartadas, tornadas invisíveis por gente que se achava importante. Eu seria a voz de todas elas. O dia passou arrastado. A supervisora estava inquieta. Andava pelos corredores como uma cobra procurando brechas. Quando passava por mim, olhava-me com desconfiança. Algo no meu rosto a incomodava. Eu não parecia mais fraca, nem apagada, nem manipulável. Ela sentia, ela sabia. Às 18h45, o diretor apareceu na ala feminina, acompanhado de 2 seguranças. Isadora Fernandes, chamou ele. Preciso que me acompanhe. Agora. Berenice apertou meu braço. É uma armadilha, murmurou ela. Não vá. Mas eu fui. Caminhei até a porta. E quando virei o corredor, vi algo que fez meu coração disparar. Renato estava ali, de pé, com uma pasta na mão. E atrás dele, um médico com jaleco, expressão firme e postura confiante. Boa noite, disse Renato encarando o diretor. Estamos aqui para a avaliação psiquiátrica emergencial da senhora Isadora. O diretor empalideceu, olhou para a supervisora. A supervisora empalideceu também. Isso é irregular, gritou ela. Não fomos avisados. Renato abriu um sorriso calmo, quase cruel. Exatamente. Para impedir que vocês fraudassem outra vez. A supervisora abriu a boca, chocada. O diretor começou a suar. Pedro apareceu atrás, silencioso, mas com o olhar firme. Eu senti uma força nova dentro de mim. O psiquiatra se aproximou, estendeu a mão para mim e disse: Dona Isadora, vamos conversar? Assenti. Eu sabia que, dali em diante, minha liberdade estava a poucos passos. E a ruína de Marcelo e Cláudia estava prestes a começar. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. O corredor estava silencioso demais. Era o tipo de silêncio que antecede tempestades, que anuncia quedas, que expõe a verdade de quem sempre mandou, mas nunca foi desafiado. Eu caminhei ao lado do psiquiatra, sentindo minhas pernas pesadas, mas firmes. Atrás de mim vinham Renato, meu advogado, e Pedro, o enfermeiro que, de forma silenciosa e corajosa, arriscava o próprio emprego para me ajudar. Em frente a nós, o diretor caminhava com passos tensos, quase trôpegos. A supervisora estava apavorada. Seus olhos denunciavam que ela sabia exatamente o que tinha feito, e que finalmente alguém estava ali para cobrá-la. Entramos em uma sala pequena, com uma mesa, 2 cadeiras e uma janela que mal deixava a luz entrar. O psiquiatra colocou sua pasta sobre a mesa, abriu, tirou uma prancheta e um gravador. Vamos começar, disse ele com voz firme. Pode se sentar, dona Isadora. Eu sentei, cruzei as mãos sobre a mesa e respirei fundo.
A avaliação durou mais de 1 hora. Ele me perguntou sobre datas, memórias, acontecimentos da minha vida. Perguntou sobre Marcelo, sobre Cláudia, sobre minha rotina, sobre minha saúde, e eu respondi tudo com clareza. Eu não era uma mulher confusa, não era incapaz, não era desorientada. Eu era lúcida, coerente e muito mais forte do que eles esperavam. O psiquiatra percebeu. A supervisora observava tudo com olhos nervosos, como quem assiste um castelo desmoronar pedra por pedra. Quando chegou ao fim das perguntas, o médico fechou o caderno, respirou fundo e disse: Dona Isadora, não há nenhum sinal de demência, psicose, delírios, lapsos de memória ou incapacidade cognitiva. Ele se recostou na cadeira. A senhora está em perfeitas condições mentais. Não há justificativa alguma para a sua internação. A sala ficou em silêncio. Um silêncio pesado, elétrico, devastador. Renato abriu um leve sorriso. Pedro abaixou a cabeça, emocionado. A supervisora ficou branca como papel. Eu respirei fundo. O psiquiatra continuou, agora olhando diretamente para o diretor. E mais, a documentação usada para interná-la é suspeita. A assinatura do médico que supostamente a avaliou não condiz com o registro oficial. Isso precisa ser investigado imediatamente. O diretor suou frio. A supervisora engoliu em seco. Renato levantou-se devagar, como um predador seguro de sua presa. Investigado e denunciado. Já protocolei uma queixa-crime por falsidade ideológica, sequestro civil e abuso institucional. E, se necessário, posso incluir a instituição inteira no processo. O diretor abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu fiquei ali, sentada, observando tudo acontecer diante dos meus olhos. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que pensei ter perdido para sempre: justiça. O psiquiatra assinou um documento diante de todos, entregou a Renato e disse: A senhora pode ir embora hoje mesmo, dona Isadora, com dignidade. Eu senti uma onda de emoção subindo, quente, poderosa. Muito obrigada, murmurei com lágrimas discretas. A supervisora tentou argumentar. Mas nós seguimos protocolos. Renato virou-se para ela. Seguiram sim. Protocolos criminosos. Ela arregalou os olhos. Vocês lucram com idosas abandonadas, continuou ele. Vocês aprisionam mulheres sãs. Vocês ganham dinheiro com sofrimento humano. Ele deu um passo à frente. Acabou. Tudo isso vai acabar. Ela tentou responder, mas a voz não saía. Pedro, atrás de mim, finalmente falou. Essas mulheres merecem respeito, todas elas. Um silêncio profundo tomou a sala. E foi nesse silêncio que o psiquiatra disse a frase que selou meu destino. Dona Isadora está liberada. Prepararei documentação complementar. Ele olhou para o diretor. E vocês, sugiro que procurem advogados. Quando voltei à ala feminina, Berenice me viu entrar e se levantou imediatamente. E então? Perguntou com as mãos tremendo. Eu sorri. Um sorriso firme, de vitória. Eu estou livre. Ela levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Eu a abracei tão forte que nossos ossos quase se encontraram. E você vai comigo? Sussurrei. Ela soluçou no meu ombro. Eu achei que ia morrer aqui dentro. Não vai, respondi. Nenhuma de nós vai. Enquanto arrumávamos minhas coisas, Pedro veio até nós. O diretor vai tentar atrasar a saída, avisou ele. Eles vão inventar qualquer desculpa. Não deixem que te separem de mim ou de Renato. Assenti. Pedro, obrigada por tudo. Ele sorriu. Um sorriso tímido, mas sincero. Quando a senhora entrou, eu vi nos seus olhos que não pertencia a esse lugar. Pausa. Mas agora vejo outra coisa. A senhora tem força para derrubar qualquer um. Toquei a mão dele, emocionada. Você me devolveu dignidade, Pedro. Às 18 horas de ponto, Renato retornou. Recuperou meus documentos, assinou os papéis de liberação, chamou Berenice como minha acompanhante provisória. E quando atravessamos o portão da instituição, senti o ar entrar nos pulmões como se eu respirasse de verdade pela primeira vez em semanas. Mas a melhor parte ainda estava por vir. O portão se abriu. E lá fora, parado na calçada, estava Marcelo, meu filho, com o rosto pálido, desfigurado, apavorado. Ao lado dele, Cláudia tremia, segurando o celular contra o peito, como se aquilo pudesse salvá-la. Renato não disse nada.
Pedro não disse nada. Eu saí caminhando com passos firmes, com Berenice ao meu lado. Marcelo avançou um passo, desesperado. Mãe! Mãe! O que aconteceu? Você não devia estar saindo agora. Eu parei diante dele. Olhei nos olhos do homem que um dia eu amei incondicionalmente e disse com a voz mais calma da minha vida: Eu já sei de tudo, Marcelo. Ele empalideceu ainda mais. Mãe, eu posso explicar. Não precisa, respondi. A justiça vai te ouvir. Eu não preciso mais. Cláudia avançou furiosa. Isadora, isso é um mal-entendido. Onde está a escritura? Onde está o dinheiro da casa? Onde estão os... Eu sorri. Um sorriso curto, cirúrgico, letal. Vendidos, tudo, antes de vocês me internarem. O choque nos rostos deles foi quase bonito de ver. Marcelo deu um passo atrás. Cláudia abriu a boca, sem conseguir respirar direito. Vocês, continuei, não ficaram só sem a casa. Pausa. Ficaram sem mim. E então caminhei até o portão da rua. Berenice ao meu lado. Renato atrás de nós. Pedro me observando como quem vê nascer uma mulher nova. Quando subi no ônibus que me levaria embora para sempre daquela cidade, eu olhei pela janela e vi exatamente o que eu precisava ver. Os dois, parados, imóveis, pálidos. Os sorrisos deles, aqueles sorrisos sujos, triunfantes, haviam desaparecido. Agora eram só dois traidores desesperados olhando a vida escorrer pelas mãos. Então eu disse baixinho: Adeus, seus traíras. E o ônibus partiu. E eu renasci. O ônibus seguia a estrada afora, afastando-se daquela instituição maldita e principalmente daquelas duas pessoas que um dia foram a minha família, ou que eu acreditava que fossem. Sentei-me na última fileira. Berenice sentou ao meu lado, segurando minha mão com uma força impressionante para alguém tão magra e frágil. Ela tremia, eu tremia, mas era um tremor diferente daquele medo que conhecêramos por tanto tempo. Agora era o tremor de quem está reaprendendo a viver. Isadora, disse ela, depois de alguns minutos, a senhora realmente vai me levar com você? Eu a olhei com todo o carinho que meu peito ainda conseguia sentir. Berenice, você não merece morrer naquela prisão, respondi. Se eu sair de lá viva, é também por sua causa. Ela sorriu, mas um sorriso quebrado, doído, como o de uma criança que nunca recebeu um presente e agora recebe o primeiro. Eu pensei que ninguém mais ia me querer. Eu quero, respondi simplesmente. Essas 3 palavras fizeram os olhos dela transbordarem. O ônibus seguiu viagem até a rodoviária central. Renato, que nos acompanhou até ali, esperava do lado de fora. Ao descer, ele me entregou uma pasta. Aqui estão todos os documentos, Isadora. A escritura da casa vendida, o comprovante do carro, as transações, a denúncia formal contra Marcelo e a supervisora. Ele respirou fundo. O processo de vocês vai ser grande, muito grande, e posso garantir que sua nora já deve estar tentando se esconder atrás de desculpas. Sorri, amarga. Ela sempre se escondeu atrás de desculpas, Renato. Ele assentiu. Agora, elas não vão adiantar. O advogado então olhou para Berenice. A senhora também está no processo. Consegui incluir seu nome na lista de vítimas da instituição. Ele se aproximou dela com delicadeza. A senhora vai receber assistência psicológica, médica e jurídica. E Isadora me pediu algo a mais. Ela virou-se para mim. Eu segurei sua mão. Você vai viver comigo. As lágrimas simplesmente caíram. Eu não sei como agradecer, murmurou ela. Quando a gente sofre demais, Berenice, receber afeto parece castigo, respondi. Mas não é, é renascimento. Passamos os 2 dias seguintes em um hotel simples, enquanto Renato ajustava os últimos detalhes legais para nossa nova vida. Eu usava um nome provisório na reserva e a instituição já estava sob investigação oficial. Marcelo e Cláudia tentaram me ligar 39 vezes no primeiro dia. Eu não atendi nenhuma. Você destruiu nossa família, dizia uma mensagem de Marcelo. Família? Família não tranca você atrás de portões cinzentos. Família não te chama de estorvo. Família não te entrega como gado velho. Apaguei todas as mensagens. No silêncio do quarto do hotel, Berenice bordava uma toalha que encontrou na mala doada pelo psicólogo voluntário. Era como se aqueles pontos fossem sua forma de costurar a si mesma de volta à vida. Isadora, chamou ela de repente. O que vamos fazer agora? Para onde vamos? Respirei fundo. Para onde quisermos, respondi. Afinal, dinheiro não é problema no momento.
Ela ficou confusa. Mas e a senhora? Aquela casa era tão bonita, seus móveis, sua história. Olhei pela janela do hotel, vendo a cidade se mover como um organismo gigante, indiferente. Bens materiais, murmurei, não significam nada se a casa vira prisão. Pausa. E agora? Agora eu quero uma vida nova. Uma vida onde ninguém mande em mim, onde ninguém decida por mim, onde ninguém me coloque em um quarto branco para me silenciar. Berenice assentiu devagar. Eu gostaria de costurar de novo, ensinar crianças, voltar a viver. Toquei sua mão. E você vai, mas nem tudo seria tão simples. Na manhã do terceiro dia, enquanto tomávamos café no saguão do hotel, Renato chegou com o semblante carregado. Ele colocou o notebook sobre a mesa, abriu uma página de notícias locais e disse: Começou. Na tela: casal é investigado por fraude e abandono de idosa em manicômio irregular. 2 fotos abaixo: Marcelo, Cláudia. Os dois com expressões duras, quase monstruosas. Berenice levou a mão à boca. Eles vão pagar? Perguntou ela. Renato assentiu. Mas não vão cair sozinhos. A supervisora, o diretor e até o médico cúmplice serão investigados. Essa história vai longe. Meu peito apertou. Não de dor, mas de reconhecimento. As engrenagens da justiça finalmente se moviam. E pela primeira vez, a roda estava a meu favor. Mas Renato não havia terminado. Ele procurou algo na pasta e tirou um envelope pardo. Isadora, tem mais uma coisa séria. Meu estômago afundou. O que foi? Renato colocou o envelope sobre a mesa. Seu filho entrou com um pedido liminar na justiça para recuperar o patrimônio dele. Ele alega estar passando por profunda dificuldade financeira após sua saída do manicômio. Eu ri. Uma risada amarga, quase selvagem. Dificuldade financeira? Repeti. Ele está sentindo o que eu senti. Pausa. Pois vai aprender agora o peso do próprio veneno. Renato sorriu com respeito. Já protocolei sua defesa e anexei a prova da venda anterior à internação. Ele não tem absolutamente nenhum direito. Berenice suspirou aliviada. Mas Renato continuou. Só que eles não vão desistir facilmente, sobretudo sua nora. E aí eu vi. Nos olhos dele havia algo mais, algo que ele ainda não tinha dito. Renato, falei, o que você não me contou? Ele respirou fundo. Cláudia contratou um investigador particular. Eles estão tentando descobrir onde você está hospedada. Berenice ficou pálida. Eu apenas sorri, um sorriso calmo, um sorriso firme, um sorriso que nasceu de um entendimento profundo. Eles estavam desesperados, eles estavam perdendo, e sabiam disso. Eles podem procurar, respondi. Não vão me encontrar, não antes de eu querer ser encontrada. Renato assentiu. Por isso mesmo, precisamos acelerar o plano. Ele colocou um novo envelope na mesa. Arrume as suas malas, as 2. Hoje mesmo, vamos para outra cidade, onde vocês terão proteção, privacidade e paz para reconstruir a vida. Outra cidade? Perguntou Berenice, com olhos cheios de esperança e medo. Sim, disse Renato. E lá, ninguém vai saber quem vocês foram, apenas quem serão. Berenice apertou minha mão. Isadora, sim, respondi, virando-me para ela. Os olhos dela brilhavam. Obrigada por não me deixar para trás. E naquele instante, percebi. Eu não tinha apenas salvado a mim mesma. Eu tinha salvado outra mulher, outra alma, outra história. E isso fazia tudo valer a pena. Naquela noite, enquanto o ônibus nos levava para longe de tudo o que foi dor, desilusão e traição, eu olhei pela janela e vi a cidade desaparecer ao longe. E pensei, a vida começa de novo quando você fecha a porta certa, e a minha estava apenas começando. A estrada parecia infinita. À medida que o ônibus avançava, a cidade onde vivi quase toda a minha vida se distanciava, encolhia, desaparecia como se nunca tivesse existido. Era estranho pensar que, por décadas, aquele lugar tinha sido meu mundo, e que agora, ao partir, eu não sentia saudade. Eu sentia alívio. Berenice estava ao meu lado, dormindo com a cabeça apoiada no meu ombro. O cansaço emocional dos últimos dias tinha consumido cada músculo dela. Enquanto observava seu sono inquieto, percebi uma verdade que nunca imaginei viver. Em menos de uma semana, eu havia perdido um filho, mas ganhado uma amiga, uma irmã de vida,
uma alma ferida que agora caminharia ao meu lado. Chegamos à nova cidade, pequena, aconchegante, silenciosa, com ruas arborizadas e um cheiro de café que se espalhava pelo ar como boas-vindas. Renato nos esperava na rodoviária com um carro simples. Ele parecia mais tranquilo, mas ainda carregava a tensão de quem vê uma guerra se aproximando. "Vocês chegaram bem?" perguntou ele, ajudando Berenice a descer. "Chegamos", respondi. "E estamos prontas para recomeçar." Renato sorriu, mas havia algo por trás daquele sorriso, algo que não me agradou. Dentro do carro, ele respirou fundo antes de falar. "Eu preciso atualizar vocês sobre o caso." Berenice se ajeitou no banco, nervosa. Eu fiquei em silêncio, esperando. "E seu filho, Isadora, entrou com uma nova petição", disse ele, "agora alegando que a senhora agiu sob influência de terceiros e que a venda da casa deve ser anulada." Eu ri, um riso cansado, mas firme. "Ele está cavando a própria cova jurídica." "Está", respondeu Renato. "Mas não subestime o desespero de quem está perdendo tudo." Berenice tocou meu braço. "Eles podem descobrir onde estamos?" "Por enquanto não", respondeu Renato. "O endereço está protegido, mas precisamos tomar cuidado." Respirei fundo. "Renato, eu não vou mais fugir. Não vou mais viver como presa. Cansei de ter medo." "Eu sei", respondeu ele, "mas agora precisamos agir com inteligência." Ele olhou pelo retrovisor. "A queda deles já começou. Só precisamos garantir que seja completa." Nos instalamos numa pequena pousada afastada do centro. Quartos simples, mas limpos. Camas macias. Silêncio. Um silêncio de paz, não de desespero. Naquela noite, enquanto Berenice dormia profundamente, eu sentei-me na varanda e observei o céu estrelado. Toquei o corrimão de madeira, senti o cheiro da noite, ouvi o som distante de uma cachoeira. Pela primeira vez, eu respirei sem dor. Mas foi ali, sob aquele céu, que percebi algo incômodo. A liberdade é doce, mas o trauma ainda estava dentro de mim. Eu não conseguia fechar os olhos sem ver o portão do manicômio, sem ouvir o riso de Cláudia, sem sentir a mão fria do abandono do meu próprio filho. Chorei, não de tristeza, mas de libertação. Chorei por quem eu fui, chorei pelo que permiti, chorei por todas as vezes que me calei para manter a paz familiar. A paz era mentira, família não era aquilo, e maternidade não era servidão eterna. Na manhã seguinte, Renato voltou com um envelope pardo. "Notícias novas", disse ele. Meu estômago apertou. Ele abriu o envelope na mesa da pousada e nos mostrou uma impressão, uma foto. Marcelo, entrando no fórum da cidade, a cara desfigurada de preocupação. Cláudia atrás dele, falando ao telefone, quase aos gritos. A matéria dizia: "Casal tenta reverter venda de casa feita por idosa antes de internação suspeita. Juiz nega liminar." Eu li a frase 3 vezes. Negada, negada, negada. Meus olhos arderam. "Isso significa que..." murmurei. Renato completou sorrindo. "Significa que vocês ganharam a primeira batalha." Berenice sorriu tão grande que parecia outra pessoa, mas Renato não tinha terminado. "E tem mais", disse ele. "A polícia já abriu investigação contra a supervisora e o diretor." Ele olhou para mim. "E seu filho será chamado para depor a qualquer momento." Eu senti uma mistura estranha de tristeza e justiça. Justiça dói, mas cura. Na tarde seguinte, fui com Berenice ao mercado local. Precisávamos de sabonete, frutas, pão, coisas simples, quase esquecidas, coisas que reafirmam nossa humanidade. Enquanto escolhia maçãs vermelhas, ouvi uma mulher idosa comentar: "A gente envelhece e vira peso, né? Ninguém quer saber." Eu me virei. Era uma senhora de mãos trêmulas, olhando para a prateleira de pães com um olhar perdido. Me aproximei devagar. "Não somos peso", respondi com firmeza. "Eles é que são fracos demais para nos carregar." Ela sorriu, surpresa, talvez pela minha ousadia, talvez pela verdade. "Você fala bonito", disse ela. Eu sorri também, porque ali, no mercado, percebi algo importante. Eu não era só uma vítima. Eu era uma voz. Eu era uma mulher que poderia ajudar outras a não serem silenciadas, e foi ali que a semente da minha virada nasceu. Eu não queria apenas fugir da injustiça. Eu queria combatê-la. Eu queria impedir que outras mulheres fossem destruídas como eu fui. Naquela noite, porém, algo rompeu a paz. Durante o jantar, enquanto Berenice mexia na sopa e eu revisava alguns documentos,
O celular de Renato vibrou. Ele atendeu. Ficou em silêncio, longo demais. Eu senti o peito apertar. Renato, chamei. O que aconteceu? Ele desligou devagar. Seu rosto estava sério. Temos um problema, disse ele. Qual? Perguntei com o coração acelerado. Renato respirou fundo. Seu filho descobriu a cidade onde vocês estão. Berenice deixou cair a colher. Como? Sussurrei. Aparentemente, Cláudia rastreou uma compra feita com o cartão antigo que estava vinculado ao seu CPF. Uma simples compra de sabonete na farmácia local. Ele esfregou a testa. Eles estão vindo para cá. Meu sangue gelou. Para quê? Perguntei. Renato me olhou nos olhos, sério. Para pressioná-la, para tentar reverter tudo. E ele hesitou. Para tentar te levar de volta à força. Meu coração disparou. Berenice começou a tremer. E eu senti, pela primeira vez desde minha liberdade, o gosto amargo do perigo real se aproximando. Respirei fundo. Fechei os olhos. E então disse com a voz mais firme que já tive. Não importa se eles vêm. Não importa o que tentem. Eu não sou mais aquela mulher que eles deixaram no manicômio. E quando eu abrir a porta para eles, será a última vez que me verão como vítima. Renato fechou o celular devagar. Eu sabia que ele estava escolhendo cada palavra com cuidado, como quem anda descalço sobre vidro. Isadora, disse ele com a voz baixa. Precisamos agir com rapidez. Eles não podem te encontrar sozinha. E não podem te pegar de surpresa. Berenice segurava minha mão com tanta força que seus dedos estavam frios. Eu não posso voltar para aquele lugar, Isadora, murmurou ela. Eu a abracei pela cintura, firme. Você não vai voltar, nem eu, nem nenhuma de nós. Renato se levantou da cadeira. Eu vou à recepção falar com o gerente da pousada. Vamos colocar vocês em outro quarto, sem identificar nomes. Também avisarei um contato meu na polícia local. Se Marcelo e Cláudia vierem com agressividade, eles responderão por invasão e ameaça. Assenti. Mas dentro de mim, algo começou a ferver. Não era medo, não era pânico, era indignação. Eles tinham tirado minha vida, tirado meu lar, tirado meus dias, tirado minha dignidade. E agora, queriam tirar também meu renascimento. Não dessa vez. 2 horas depois, estávamos em um quarto diferente, no último andar da pousada. As janelas davam para a serra. O som do vento batendo nas árvores me acalmava, mas não apagava a atenção. Berenice cochilava na cama. Renato estava no corredor, falando ao telefone. Eu fiquei sentada perto da janela, olhando o céu escurecer. E foi ali que percebi algo que me cortou por dentro. Eu não estava nervosa, não tremia, não suava frio. Eu estava calma. A calma de quem já chorou tudo o que tinha para chorar. A calma de quem não tem mais nada a perder. A calma de quem finalmente descobriu sua força. Por volta das 9 da noite, um carro estacionou em frente à pousada. Renato entrou no quarto às pressas. Eles chegaram. Berenice acordou com um salto. Meu coração bateu forte. Não de medo, mas de decisão. Renato se posicionou perto da porta. Vou descer para falar com eles. Quero entender o que pretendem. Ele se virou para mim. Você fica aqui. Não saia até eu voltar. Assenti, mas não prometi nada. Renato saiu. Berenice estava tremendo. Isadora, e se eles tentarem te levar? Eles não vão, respondi. E sabe por quê? Ela negou com a cabeça, assustada. Eu me aproximei dela, porque pela primeira vez na vida eu tenho testemunhas, tenho documentos, tenho provas, tenho um advogado, tenho laudo psiquiátrico. Pausa. E tenho a mim mesma. Ela começou a chorar baixinho. Você é forte, murmurou. Nunca conheci mulher como você. Eu lhe beijei a testa. Agora descanse. Hoje, quem perde é eles. A tensão ficou insuportável quando ouvi vozes lá embaixo. Não vozes, gritos, de Marcelo. Minha mãe está aqui, sim. Eu quero falar com ela. Tenho esse direito. A voz dele ecoou pelo saguão como uma faca batendo contra ferro. Cláudia gritou logo em seguida. Essa mulher é mentalmente instável. Temos que levar ela embora. Eles estavam desesperados, perdidos. A ruína começava a queimar por dentro. Eu caminhei até a porta. Meu coração pulsava tão firme que senti minha respiração se transformar em coragem. Berenice me segurou pelo ombro. Não vai, Isadora. Eu preciso ir, respondi. Essa história só termina quando eu terminar. Ela apertou meus dedos. Eu confio em você.
E então, abri a porta, desci a escada devagar, com a postura ereta, como uma mulher que enterrou a dor e agora caminhava apenas com a dignidade. Renato estava diante deles, mantendo distância física e legal. Marcelo virou-se e me viu. O rosto dele mudou completamente. Ele parecia ver um fantasma. "Mãe", disse arfando. "Mãe, que bom que você saiu do quarto. A gente só quer conversar." Cláudia deu alguns passos à frente. "Isadora, você não entende nada do que está acontecendo. Você foi manipulada. Estão te enganando." Ela sorriu. Um sorriso falso, torcido. "Nós só queremos ajudar." Eu parei no último degrau, olhei para ambos e respirei. Longo, profundo, doloroso. "Eu sei muito bem o que está acontecendo", disse, com a voz mais calma que já ouvi sair da minha própria boca. "Mãe, por favor", insistiu Marcelo, quase chorando. "A nossa família está desmoronando." Eu o interrompi. "Marcelo, a nossa família já estava desmoronando muito antes." Pausa. "No dia em que você me chamou de estorvo." Ele ficou em silêncio. Cláudia engoliu seco. Eu desci o último degrau. "Vocês querem falar de manipulação?" perguntei. "Vocês falsificaram o laudo psiquiátrico. Vocês pagaram pela minha internação. Vocês tentaram roubar minha casa, meu carro, minha aposentadoria, minha vida." Marcelo olhou para o chão. Cláudia manteve a postura arrogante. "A senhora está interpretando errado", começou ela. "Interpretando?" Minha voz ecoou forte. "Eu sobrevivi a um manicômio, Cláudia. Eu vi mulheres sendo silenciadas lá dentro. Eu vi o que vocês planejaram para mim." Pausa. "E mesmo assim, vocês ainda acham que podem me fazer duvidar da minha própria sanidade." Os dois ficaram imóveis. Eu continuei. "Não sou eu que estou sendo investigada." Pausa. "São vocês." O rosto dela empalideceu. Marcelo começou a suar. "Vocês vão responder na justiça", finalizei. "E eu não vou recuar." Marcelo deu um passo à frente desesperado. "Mãe, você vai destruir a gente." Eu o olhei com tristeza profunda. "Eu não." Pausa lenta. "Vocês se destruíram sozinhos quando decidiram se livrar de mim." O silêncio encheu o saguão. Eu senti o ar ficar pesado. Cláudia tentou dar um passo, mas Renato bloqueou. "Chega", disse ele. "Vocês estão proibidos de se aproximar dela." Ele mostrou o papel. "Medida protetiva concedida há 30 minutos." A expressão de Cláudia pareceu derreter. Marcelo tropeçou para trás. Eu respirei fundo, venci o último pedaço de dor interna que ainda restava e disse: "Adeus." Me virei. Subi as escadas com a cabeça erguida e deixei para trás aquilo que um dia me destruiu. Ouvi a porta da pousada se fechando atrás de mim. E naquele som, eu renasci pela segunda vez. Depois do confronto na pousada, não consegui dormir. Fiquei sentada na cadeira perto da janela, observando o vento balançar as árvores. Por mais que eu mantivesse a postura firme diante deles, dentro de mim havia rachaduras. E cada rachadura contava uma história. A do abandono, a da humilhação, a do manicômio, a de uma mãe que amou demais e foi traída por esse amor. Berenice dormia profundamente na cama ao lado. Respirava com dificuldade, sequela dos anos de remédio forçado, mas respirava. E cada respiração dela me lembrava que eu não estava sozinha. Do lado de fora da porta, Renato mantinha vigília. Ele foi claro: Marcelo e Cláudia teriam que respeitar a ordem judicial. Mas sabemos que pessoas desesperadas quebram regras. E eles estavam desesperados. Na manhã seguinte, Renato entrou no quarto com um semblante misto de cansaço e eficiência. "A audiência emergencial foi marcada", disse ele. "Em 2 semanas, Marcelo e Cláudia precisarão se apresentar formalmente. O juiz quer ouvir vocês também." Eu me preparava psicologicamente. Eu sabia que esse momento chegaria. A justiça não corre, mas ela caminha. E quando caminha, pisa firme. Decidimos mudar de pousada mais uma vez. Não por medo, mas por estratégia. A nova pousada era ainda mais afastada, rodeada por morros verdes e pelo som distante de um rio. Quando chegamos, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Uma paz que não pedia explicações. Uma paz que não parecia erro. Berenice sentou-se na cama e tocou o colchão macio. "Sabe, Isadora", ela disse, "eu tenho medo de sentir isso." Sentir o quê? Tranquilidade. É como se, quando algo bom acontece, meu corpo esperasse que algo ruim viesse logo atrás. Parei. Olhei nos olhos dela. "Eu também sinto isso."
Ela sorriu triste. Então quer dizer que a gente não enlouqueceu? Não. Pausa. Quer dizer que a gente sobreviveu. Ela levou as mãos ao rosto e chorou. Não era choro de desespero, era choro de libertação. E eu chorei junto. Durante os dias seguintes, criamos uma rotina. Berenice gostava de bordar à tarde. Eu, de caminhar pelas ruas tranquilas, sentindo o cheiro de padaria e o barulho de crianças brincando. Era estranho e bonito. Era como viver uma vida emprestada, uma vida que não parecia minha, mas que finalmente servia. Numa dessas caminhadas, entrei numa pequena papelaria. A dona, uma senhora de cabelos brancos presos num coque simples, me sorriu. Bom dia, querida. Pode olhar com calma. Comecei a olhar cadernos, tintas, agendas, e senti algo mexer dentro de mim. Passei os dedos sobre um caderno de capa azul marinho. Ele estava em promoção, simples, bonito. A senhora se aproximou e disse: "Quer levar? Esse caderno costuma encontrar pessoas que estão recomeçando." Eu sorri. "E como a senhora sabe que estou recomeçando?" Ela me olhou nos olhos, olhos de quem já viveu muito, porque só recomeça quem olha para os cadernos vazios. Comprei. Voltei para a pousada com aquele caderno nas mãos, como se carregasse um pedaço de mim mesma, e naquela noite abri a primeira página. Escrevi: "Meu nome é Isadora Fernandes, tenho 68 anos, e esta é a primeira vez que escrevo minha vida não como vítima, mas como sobrevivente." Fechei o caderno com cuidado. Algumas páginas atrás, dentro de mim, tinham sido escritas com lágrimas. Mas aquelas eram páginas de renascimento. No quarto dia, Berenice apareceu no meu quarto com uma caixa na mão. "O que é isso?" perguntei. "Um presente", disse ela timidamente. "Eu fiz para você." Abri a caixa. Dentro havia uma toalhinha bordada com linhas delicadas, azuis e douradas. No centro, ela bordara uma frase: "Mulheres fortes não nascem, elas sobrevivem." Meu coração simplesmente apertou, mas de um jeito bom. Um jeito de quem reencontra partes que achava perdidas. "Berenice", sussurrei. "Isso é a coisa mais bonita que alguém fez por mim em muito tempo." Ela sorriu, quase envergonhada. "Eu queria te agradecer. Você me salvou 2 vezes, me tirou daquele lugar, e agora está me ensinando a viver de novo." Eu a abracei como se abraçasse a mim mesma. "Você também me salvou", respondi. "Quando a gente perde tudo, é alguém como você que dá sentido para continuar." E ali, naquela pousada simples, 2 mulheres rejeitadas pela própria família descobriram algo que ninguém lhes tiraria: pertencimento, cumplicidade, escolha. Nenhuma das 2 nasceu para ser sozinha, mas a calmaria não duraria para sempre. Na noite do 5º dia, enquanto jantávamos no pequeno refeitório, Renato entrou apressado, com os olhos atentos e o celular na mão. "Preciso que vocês escutem isto", disse ele. Ele colocou o celular sobre a mesa e apertou o play. A voz de Marcelo ecoou no alto-falante, tensa, nervosa, agressiva. "Eu não vou deixar minha mãe destruir a minha vida. Se ela não voltar atrás, eu faço ela voltar, de um jeito ou de outro." Meu sangue gelou. Berenice apertou meu braço tão forte que senti ardor. Renato pausou o áudio. "Isso foi enviado por um contato da polícia", explicou ele. "Marcelo foi gravado sem saber enquanto falava com um advogado amigo dele." Ele se aproximou de mim. "Isadora, isso é grave." Eu respirei fundo. "Ele está ameaçando me forçar a desistir do processo." "Sim", respondeu Renato. "E isso significa 2 coisas. Primeiro, ele está perdendo completamente o controle. Segundo, ele pretende agir antes da audiência." Berenice começou a chorar. Eu apenas fechei os olhos, não de fraqueza, mas de decisão. "Renato", murmurei, "se ele vier atrás de mim..." "Ele será preso", respondeu o advogado. "E isso encerrará tudo." Eu abri os olhos e disse algo que nem eu sabia que estava carregando dentro de mim. "Então deixe-o vir." Renato arregalou os olhos. "Isadora, não estou dizendo que quero confronto", respondi. "Estou dizendo que não vivo mais fugindo." Pausa. "Ele tomou de mim tudo o que podia. Agora, ele vai enfrentar a mulher que sobrou. E a mulher que sobrou era a mais forte de todas." Naquela noite, não consegui dormir novamente.
Fiquei observando o reflexo da lua na pequena mesa da varanda. Era uma luz suave, quase triste, e percebi, eu estava pronta. Pronta para o fim, pronta para a verdade, pronta para a justiça, pronta para encarar meu próprio sangue, porque às vezes a pior violência que existe é aquela que vem de dentro da família, mas a sobrevivência também nasce ali. E eu sobrevivi. Agora era a hora de vencer. O amanhecer seguinte chegou com um silêncio estranho. Não era o silêncio tranquilo que eu tinha aprendido a apreciar nas últimas semanas. Era um silêncio pesado, tenso, um silêncio de aviso. Berenice preparava café na pequena cozinha da pousada. Eu a observei mexendo a colher, com mãos ainda trêmulas, mas mais firmes do que quando a encontrei pela primeira vez. "Dormiu bem?" perguntei. Ela sorriu. "Fraco. Tentei, mas fiquei pensando na gravação, naquelas palavras." Eu respirei fundo. "Não deixe que o medo fale mais alto que sua vida nova." Ela assentiu, mas no fundo eu sabia. Medo não some, medo se doma. Renato chegou alguns minutos depois, segurando um jornal dobrado e o celular em modo silencioso. "Temos problemas", disse ele, antes mesmo de sentar. Meu estômago se contraiu. "O que houve?" perguntei. Ele abriu o jornal em cima da mesa. E lá estava. "Filho alega que mãe idosa foi sequestrada por grupo de apoiadores e está sendo manipulada." A reportagem mostrava uma foto minha antiga, tirada de uma ocasião familiar, usada sem permissão. Marcelo aparecia na matéria dizendo: "Minha mãe sempre teve problemas de memória e fragilidade emocional. Ela foi enganada por pessoas que querem dinheiro. Eu só quero a minha mãe de volta." Fechei o jornal devagar. Meu coração não doeu. Meu coração queimou. Ele estava tentando inverter tudo. Ele estava tentando me transformar outra vez na mulher fraca que ele acreditava poder controlar. "Isso pode prejudicar o caso?" perguntei, tentando manter a calma. Renato balançou a cabeça. "Não. Na verdade, pode ajudar, porque agora temos prova de que ele está tentando manipular a opinião pública. Mas," ele respirou fundo, "significa que eles estão prontos para qualquer coisa. Inclusive, vir atrás de você novamente." Berenice tocou meu braço, assustada. "Isadora, a gente precisa sair daqui." Mas antes que eu pudesse responder, o celular de Renato vibrou. Ele atendeu imediatamente. "Sim." Pausa longa. "Tem certeza?" Outra pausa. "Mantenha a distância. Eu estou indo." Ele desligou e me olhou. Sério. "Eles estão na cidade." Meu sangue gelou. "Marcelo e Cláudia?" "Sim," respondeu ele. "Foram vistos perto da rua principal. Estão perguntando por hotéis, pousadas. Você sabe como é cidade pequena. Notícias espalham rápido." Berenice arregalou os olhos, apavorada. "Eles vão nos encontrar. Eles vão te levar. Eles vão..." Segurei a mão dela com firmeza. "Não vão. Renata está conosco. A polícia está conosco." Pausa. "E eu estou comigo mesma. Isso faz toda a diferença agora." Renato respirou fundo. "Precisamos adiantar o plano. Hoje mesmo, vamos ao escritório local de assistencial jurídica. Vamos protocolar o pedido de proteção definitiva. E amanhã, vocês serão transferidas para uma casa segura que aluguei no seu nome, Isadora, em sigilo absoluto." Berenice quase chorou de alívio. Eu apenas assenti, mas por dentro algo se movia. Algo que estava crescendo há semanas. Algo que não era medo nem raiva, era discernimento. A confiança era bonita, mas ingenuidade, não. Eu sabia que Marcelo não estava vindo para conversar. Ele estava vindo para terminar o que começou. Saímos da pousada pelas portas laterais, pegamos um carro alugado e seguimos por estradas secundárias, evitando o centro. No caminho senti o ar ficar pesado. É curioso como o corpo pressente perigo antes da mente. É algo ancestral, algo que sobreviventes reconhecem. Berenice encolheu-se no banco de trás. Renato dirigia concentrado, atento a cada curva, cada farol, cada sombra. Mas foi na altura da avenida principal que tudo mudou. Um carro preto passou devagar pelo lado oposto da pista, tão devagar que o movimento pareceu calculado. Eu o reconheci na hora. Era o carro de Marcelo. Meu coração disparou, mas eu não me escondi. Não desviei o olhar. Eu encarei. E por um segundo, Marcelo também me viu através do vidro. Os olhos dele, antes cheios de arrogância, agora eram 2 buracos queimando de desespero. O carro acelerou. Renato praguejou. "Eles estão seguindo a gente." Eu respirei fundo.
Continue. Não pare. Ele assentiu e virou numa rua estreita, mas o carro preto reapareceu no cruzamento seguinte. Eles sabem que estamos próximos, sussurrou Berenice. Eu me inclinei no banco, observando o retrovisor. Eles sabem, sim. Pausa. Por que não vieram me procurar? Como assim? Perguntou Renato. Respirei fundo. Eles vieram me capturar. Renato apertou o volante. Eles não vão conseguir, eu prometo. Chegamos finalmente ao prédio da defensoria local. Renato estacionou numa vaga escondida e nos levou às pressas para dentro. O advogado que nos aguardava era um senhor de voz calma, experiente, com olhar empático. Renata me explicou tudo, disse ele. Vamos protocolar o pedido de proteção definitiva. E a senhora também poderá abrir um processo criminal adicional por injúria e difamação. Assinei todos os documentos sem hesitar. Não tremi, não vacilei, não duvidei, porque naquele momento algo ficou claro para mim. Justiça não é vingança. Justiça é libertação. Ao sairmos do prédio, já quase à noite, Renato olhou ao redor desconfiado. Rápido, vamos para o carro. Mas quando chegamos perto, ouvi um barulho familiar, um motor sendo ligado, um farol acendendo. E lá estavam eles, Marcelo, Cláudia, dentro do carro preto, parados a poucos metros de nós. O motor ronronava como fera prestes a atacar. Os olhos deles estavam fixos em mim. Berenice agarrou meu braço. Isadora, por favor. Mas eu dei um passo à frente. Renato tentou me puxar. Isadora, não! Renato, respondi firme. Chegou a hora. O carro preto avançou alguns metros. Eu não recuei. Marcelo abriu a porta do motorista e desceu devagar. Cláudia saiu do outro lado. Eles caminharam até mim. E quando ficaram a poucos passos, Marcelo gritou: Mãe, você está arruinando a minha vida. Eu o encarei com a frieza de quem já viu o próprio inferno e voltou. Eu estou recuperando a minha. Cláudia apontou o dedo para mim, histérica. Você é uma velha ingrata. Nós tentamos te ajudar. Você destruiu a nossa vida. Minha voz saiu baixa, firme e mortal. Eu destruí? Pausa. Ou vocês destruíram tudo quando tentaram me enterrar viva? Eles ficaram em silêncio, não de respeito, mas de impotência. Porque naquele instante, eles entenderam. Eu não era mais a mulher que assinaram para morrer. Eu era a mulher que renasceu, e renascimento assusta quem tenta controlar. Renato se posicionou entre nós. A partir de agora, qualquer aproximação será registrada como violação judicial. Um passo a mais e vocês serão presos. Marcelo olhou para mim, desesperado. Não ódio, não raiva, desespero. Mãe, por favor, volta para casa, volta para mim. Eu não respondi na hora. Eu deixei o silêncio falar primeiro. E depois, olhando diretamente nos olhos dele, os mesmos olhos que um dia pertenceram a um menino bom, eu disse: Não existe mais casa, Marcelo. Pausa. E você não existe mais como filho. Cláudia perdeu o chão. Marcelo cambaleou para trás. Renato nos conduziu até o carro. Berenice chorava baixinho. E eu não chorava. Eu apenas sentia. E o que eu sentia era puro, honesto, verdadeiro. Liberdade. Finalmente, liberdade. O carro onde eu estava seguiu em silêncio por alguns minutos após o confronto. Renato dirigia sem desviar os olhos da estrada. Berenice segurava minha mão como se eu fosse desaparecer se ela soltasse. Eu olhava pela janela e via meu reflexo tremendo no vidro. Não de medo, não mais. Era o tremor de quem acabou de encerrar um ciclo de décadas, um ciclo que me consumiu, me cegou, me machucou e que agora, finalmente, eu tinha declarado encerrado. Meu filho tinha ouvido da minha boca a sentença final. Ele não existia mais como filho. Não foi vingança, foi sobrevivência. Chegamos à casa segura que Renato havia alugado. Era simples, mas bonita. Paredes claras, cheiro de madeira nova, janelas amplas. Quando entrei, senti algo que me pegou de surpresa. Aquela casa parecia minha. E talvez fosse. Não por documento, mas por destino. Berenice caminhou pelos cômodos como uma criança descobrindo o mundo. Ah, Isadora, tem uma varanda, disse ela sorrindo. E tem rede, respondi. Você sempre disse que queria uma. Ela viu a rede vermelha pendurada na varanda e quase chorou.
Eu não acredito que alguém pensou nisso. Alguém pensou, respondi, tocando o ombro dela. Você merece. Ela apertou minha mão, e eu soube, naquele instante, que aquela casa seria testemunha do nosso renascimento. Renato entrou depois de nós com uma pasta preta, uma pasta mais pesada do que as anteriores. Precisamos conversar, anunciou ele. Nos sentamos à mesa. Renato abriu a pasta e espalhou alguns papéis. O juiz já recebeu a medida protetiva. Agora vocês estão oficialmente proibidas de serem procuradas por Marcelo e Cláudia. Pausa. E eles estão proibidos de chegar a menos de 500 metros de qualquer local onde vocês estiverem. Berenice suspirou aliviada. Mas isso não impede que eles continuem tentando manipular a mídia. Renato assentiu. Sim, e é por isso que tomei outra providência. Ele abriu mais um documento. Hoje, às 9 da manhã, o Ministério Público abriu denúncia formal contra a instituição e contra seu filho. Eu senti a cadeira tremer sob mim. Contra o Marcelo? Murmurei. Sim, disse Renato. Por falsidade ideológica, abandono afetivo qualificado, sequestro civil e tentativa de estelionato. Por um segundo, me faltou ar. Meu filho seria julgado. Meu filho enfrentaria a lei. Meu filho enfrentaria aquilo que deveria respeitar desde o início. Renato percebeu meu conflito interno. Isadora, escute, disse ele, baixando o tom. Isso não é contra o Marcelo. Pausa. É contra o que ele escolheu fazer com você. Fechei os olhos. E finalmente entendi. Eu não era culpada por exigir justiça. Eu era digna dela. Quando abri os olhos, perguntei com voz firme. O que acontece agora? Renato respirou fundo. Agora, esperamos. Mas não por muito tempo. Ele abriu o laptop, mostrou uma gravação. Marcelo, sentado na cela da delegacia, gritando com o policial. Eu não sou criminoso. Eu sou o filho dela. Ela que é ingrata. Eu assisti em silêncio. Não reconheci aquele homem. Aquele não era o menino que eu criei. Aquele era o produto trágico de escolhas egoístas. Berenice tocou minha mão. Não olhe assim, Isadora. Você não falhou como mãe. E então, pela primeira vez, eu disse a verdade. Eu falhei. Sim, pausa. Falhei ao amar de um jeito que destruía a mim mesma. Berenice chorou. Renato abaixou o laptop. Agora é a vez deles colherem o que plantaram. Esta mesma tarde, recebi uma mensagem inesperada. Renato olhou para o telefone e disse: É do delegado responsável pelo caso. Meu coração disparou. O que foi? É sobre Cláudia, respondeu ele. Ela também foi presa? Não ainda, disse Renato. Mas ele respirou fundo. Cláudia admitiu que Marcelo planejava te tirar da cidade à força caso a justiça não anulasse a venda da casa. Eu coloquei a mão no peito. Então, ele realmente iria me sequestrar outra vez. Renato assentiu. Sim, e essa confissão dela te livra de qualquer dúvida jurídica. Agora você é oficialmente vítima reconhecida pelo Estado. Eu engoli a seco. Berenice, atrás de mim, apertou meus ombros. Isadora, você venceu. Pela primeira vez permiti-me sentir. Eu venci. Mas não como imaginava. Não com ódio, não com grito, não com vingança. Eu venci com verdade. Eu venci com caráter. Eu venci com reconstrução. E principalmente, eu venci ao não permitir ser apagada. À noite, enquanto Berenice fazia chá e Renato revisava documentos, sentei-me na varanda da casa nova. A lua estava cheia, redonda, clara, presente. E ali, respirando o cheiro da noite, falei baixinho. Eu sobrevivi. A frase saiu com uma força que me surpreendeu. Porque não era só sobrevivência física. Era sobrevivência emocional. Sobrevivência da identidade. Sobrevivência da dignidade. Eu tinha renascido. E o mundo finalmente reconhecia isso. Mas ainda faltava a última parte, a parte mais importante, encerrar essa história de forma sábia, humana e justa. Porque vingança destrói, mas justiça ensina. E eu estava pronta para ensinar. O amanhecer daquele dia parecia diferente. O vento soprava leve, como quem anuncia que algo grande estava prestes a mudar. Eu estava sentada na varanda, com o caderno azul que comprei semanas antes sobre o colo, quando Renato saiu da casa falando ao telefone. O rosto dele dizia tudo. Ele desligou devagar, respirou fundo e sentou-se diante de mim. Isadora, começou ele. O Ministério Público concluiu a análise. Pausa. E o juiz acabou de decidir o destino de Marcelo e Cláudia.
Meu coração bateu forte. Não de medo, mas de fechamento. Eu assenti. Diga. Renato abriu a pasta, mas não precisou olhar para ela. Ele sabia tudo de cor. Marcelo será processado por falsidade ideológica, sequestro civil, abandono afetivo qualificado, tentativa de fraude patrimonial e coação direta contra a idosa vulnerável. Senti o ar faltar por um segundo, não porque eu queria vê-lo preso, mas porque pela primeira vez o mundo dizia em voz alta aquilo que tentei gritar durante toda a minha vida. Eu não estava errada. Eu não era louca. Eu não era fraca. Eu era vítima. Renato continuou. Ele será solto enquanto aguarda o julgamento, mas está proibido de se aproximar da senhora. Se tentar violar essa ordem, vai preso imediatamente. Fechei os olhos e deixei a verdade se acomodar dentro de mim. Meu filho estava afastado por lei, e no fundo, era a única forma possível de manter minha sanidade. E Cláudia? Perguntei. Renato apertou os lábios. Ela foi incluída como cúmplice em todas as acusações. Pausa. Mas existe algo a mais. O quê? Renato respirou fundo. A investigação revelou que ela foi quem sugeriu o manicômio. Ela pesquisou a instituição meses antes, negociou valores, manipulou seu filho emocionalmente e pressionou pela internação. Eu fico em silêncio. Não sinto ódio. Não sinto desejo de vingança. Sinto pena. Uma pena triste, pesada, que machuca. Eles vão perder tudo? Pergunto num sussurro. Renato me olha com sinceridade. Isadora, eles já perderam. Pausa. Você era tudo o que eles tentavam controlar. Agora que não tem você, perderam também o último pedaço de si mesmos. Eu absorvo essa verdade como quem engole um mar inteiro. Naquela tarde, a polícia veio até a casa para me entregar o documento oficial da sentença provisória. Eu assinei com mãos firmes. Berenice, emocionada, segurou minha outra mão e disse: Você conseguiu, Isadora. Você realmente conseguiu. Eu a abracei com força. Nós conseguimos. Sem você, eu não teria encontrado coragem dentro de mim. Ela chorou. Eu também. Alguns dias depois, senti vontade de caminhar até a praça da cidade. Era um fim de tarde dourado, tranquilo, crianças corriam, idosos conversavam, a vida seguia como se o mundo nunca tivesse sido cruel. Sentei-me no banco de madeira e observei o sol se despedindo atrás das montanhas. E ali, finalmente, compreendi. A maior vitória não foi a justiça contra Marcelo, nem a queda de Cláudia, nem a punição da instituição. A maior vitória foi eu ter me reencontrado. Por toda a minha vida, eu me diminuí para caber nos silêncios da minha família. Me encolhi para não incomodar. Me calei para não ferir. Me ofereci inteira, sem nunca ser vista como alguém que também precisava de amor. E agora, aos 68 anos, eu finalmente aprendi. Amor que exige sua destruição. Não é amor. Família que te adoece. Não é família. E idade nunca foi sinônimo de fraqueza. Fraqueza é depender da bondade de pessoas más. Eu renasci nesse entendimento. E dessa vez, renasci inteira. Naquela noite, já em casa, sentei-me na varanda com Berenice. Ela bordava como sempre, mas agora seus dedos não tremiam. Ela era uma mulher diferente. E eu também. Sabe o que eu estava pensando, Isadora? Disse ela sorrindo. O quê? Que talvez a gente tenha se encontrado para se salvar. Juntas. Eu sorri com a alma. Eu acredito nisso, Berenice. A vida não junta pessoas por acaso, ela junta por propósito. Ela inclinou a cabeça. E qual é o nosso propósito? Olhei para o céu estrelado e respondi: viver em paz. Pausa. E ajudar outras mulheres a reconhecer quando alguém tenta roubar a vida delas. Ela sorriu de um jeito que iluminou a varanda inteira. Eu gosto disso. Gosto muito. Fechei os olhos e respirei fundo. Não senti medo, não senti raiva, não senti vazio. Senti apenas vida, vida nova, vida própria, vida merecida. E enquanto o vento suave tocava meu rosto, sussurrei para mim mesma: eu sobrevivi e agora eu vivo. Se você assistiu até aqui, do fundo do meu coração, muito obrigada. Obrigada por ouvir a minha história. Obrigada por sentir comigo. Obrigada por me acompanhar nesta jornada dura, sofrida, mas cheia de renascimento. A sua presença aqui significa mais do que você imagina. E se você deseja apoiar nosso trabalho, nossa voz e nossas histórias, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias fortes, emocionantes, profundas e transformadoras como esta. Com carinho, Isadora Fernandes.
e todas as mulheres que renascem quando o mundo tenta silenciá-las.